Reforço chega ao Rio de Janeiro, Vasco indo à Premier League para trazer atacante do Chelsea, outras negociações fluindo, o Vasco aguardando aí o veredito de alguns clubes que negociam com os gigantes. E a questão é a seguinte: vão chegar reforços para todas as posições. Paralelamente a isso, a gente vai falar sobre a saída do Ryan, que foi concretizada. A gente vai passar números finais aí da operação, quanto o Vasco vai arrecadar. O Ryan, que viajou ontem para a Inglaterra, e a gente vai falar muito também sobre o jogo dos Gigantes da Colina contra a equipe do Boa Vista, que vai acontecer na noite de hoje. Um jogo decisivo tanto para Vasco como para Boa Vista. Então me acompanhe até o final, porque esse vídeo está muito quente aí, com informações sinceras e que vocês vão gostar. Bom, vamos começar falando aqui sobre o jogo de hoje entre Vasco da Gama e Boa Vista. O Vasco vai abacaxar lá em Saquarema, no estádio Edir Rezende Mendonça, enfrentar a equipe do Boa Vista. O Vasco está no limite, na quarta colocação. O Fernando Diniz optou por colocar praticamente um time reserva para essa partida. O Fernando Diniz que está priorizando a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro no dia 29 contra a equipe do Mirassol. Então, o Vasco muito diferente para o jogo de hoje. O Vasco com Léo Jardim no gol, Puma, Saldívia e Robert Renan, Piton, Hugo Moura, Tietê e JP, Andrés Gomes, GB e Juan Rojas. Esse é o time do Vasco para enfrentar a equipe do Boa Vista, que é o vice-líder do Grupo B. O Boa Vista ganhando hoje já estará ali nas quartas de finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Bora falar aqui agora sobre saída de jogador. A gente tem números finais aqui da operação envolvendo Vasco, Bournemouth e também Ryan. Ryan viajou ontem para a Inglaterra e o Vasco fechou a venda, pasmem os senhores, por 28 milhões e meio de euros, né? Com mais 6 milhões e meio de metas para poder bater. Esses 6 milhões e meio é hipótese, se bater meta, mas o valor bruto da operação não chegou a 30 milhões. Na cotação hoje do dólar, né, são nada mais, nada menos aí do que 124 milhões que o Vasco vai receber apenas dessa operação. Por quê, Laureano? Pelo seguinte, o Vasco só tem direito a 70%, né? Daria 19 milhões 950 mil euros. O Vasco recebia só 124 mil. Rapaz, é um crime o que essa diretoria fez com relação à situação do Ryan. E ontem eu falei aqui na live, tá? Por muito menos, outros presidentes aí de outros clubes foram convocados pelo Conselho Deliberativo para dar explicação. O seu Pedro Paulo fez vender esse menino aí pelo valor que foi 124 milhões de reais, tá? É uma vergonha. Bom, mas vamos continuar aqui para a gente poder falar de reforços, porque a questão é a seguinte:
O Vasco da Gama tem a pretensão de regularizar o Brenner amanhã, tá? Para o jogo contra o Mirassol, está complicado do Brenner estrear, porque ficou em cima, mas a previsão de estreia do Brenner já é para o dia 5 de fevereiro, contra a Chapecoense, no estádio de São Januário. O jogador já fez exames médicos, passou, tendência que ele seja regularizado no BID amanhã, tá? E quem chegou hoje aqui no Rio de Janeiro foi o nosso bravo Rinestrosa, totalmente empolgado. Vamos colocar aqui a fala do Rinestrosa, porque ele fala da importância do Fernando Diniz aí para a contratação dele. Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, estou muito feliz de chegar aqui nessa hermosa cidade, né? Também estou muito feliz também de poder vestir essa hermosa camisa, como é a camisa do Vasco. E, bom, eu acho que tudo começou com um amigo meu, Johan Rojas. Ele mandou uma mensagem para mim bem cedo que o professor queria falar comigo. Aí eu dei o número dele para o professor, aí ele ligou para mim. Nossa, isso. Já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo, o que era que ele queria fazer comigo e tudo isso. E o Diniz falou para mim, assim, cara, eu fiquei muito confiante porque para mim é muito importante, sabe? Do que o técnico falei para você, aquele que ele vê para tipo, para melhorar em você ou aquilo que você vai aportar no time, né? Então eu fiquei muito feliz por isso e eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. Então tá aí o Rinestrosa falando da importância do Fernando Diniz para a chegada dele aqui no Gigante da Colina. E olha, falar uma coisa para você, torcedor dos Maltino. É um jogador que vai arrebentar a boca do balão. É um excelente jogador que o Vasco está trazendo ali, o Rinestrosa, certo? Bom, a questão é a seguinte: o Vasco está firme no mercado. Hoje de manhã saiu a informação que o Vasco estaria indo à Premier League para trazer o jovem atacante aí, David Washington, do Chelsea. Isso mesmo. O nome ganhou força nos bastidores de São Januário, o atacante que foi revelado aí pelo Santos e que pertence ao Chelsea. O Vasco está tentando o empréstimo desse jogador. Muito bom, muito habilidoso. Novidade aí, o Vasco investindo bastante o ataque, uma vez que o Vasco negocia a chegada de Deivin, certo? A situação aí está muito próxima de ser concretizada. Existe aí o interesse da LDU, mas o Davidson está dando prioridade total ao Vasco da Gama. A tendência é que a negociação saia, e não é segredo para ninguém aí que o Vasco da Gama está no compasso de espera, aguardando aí o veredito do Independente Del Valle com relação à situação do Spinelli. Existem outras situações aqui que a gente passa para vocês, como a do Diniz Pinto, jogador aí que tem tudo para ser atleta do Vasco. O Vasco mandou uma contraproposta muito boa lá para a equipe dele, com o Moreirense, certo? O jogador já está acertado verbalmente com o Vasco da Gama. O Vasco também aguarda aí o veredito do Awash com relação ao jogador Adrielson, que para muitos seriam até titular da zaga do Vasco da Gama aí, perfeito? Então, essas duas negociações aí, o Vasco, um compasso de espera.
e a situação do jogador cuiabano, tá? A gente reitera aqui que o Vasco vai fazer uma oferta pelo cuiabano, uma oferta de compra. O Vasco para estar com dinheiro aí, pegou o dinheiro aí do Ryan, isso vai permitir que o Vasco verdadeiramente faça essa conjectura aí, contratação do cuiabano. Perfeito? Essas foram as notícias do Vasco. Jogadores chegando no Rio, jogadores acertando com o Vasco. Isso é muito importante para a gente qualificar o nosso plantel. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!